Olá, TPmiga! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Fernanda Felan e eu quero começar esse vídeo de hoje fazendo uma pergunta. Você sabe por que a TPM dá tristeza? Por que a gente fica sentindo mais tristeza nessa fase? No vídeo de hoje, eu vou compartilhar por que focar na sua realidade atual, na realidade que você está vivendo hoje, só aumenta o caos e a tristeza durante a TPM. Vamos lá? Vem comigo então. A maior reclamação que eu recebo das mulheres é que a TPM é um verdadeiro caos, né? Então ela vem sempre acompanhada de muita irritação, muita tristeza, intolerância, falta de foco, né? Não consegue aí realizar as tarefas que precisa e mais um monte de coisa que faz a gente sentir como se não estivesse no nosso estado normal, né? Mas a verdade é que quando você entende onde colocar o seu foco durante essa fase, você consegue perceber que essa é a fase mais produtiva do ciclo. Porque essa é a fase que te traz mais clareza, mais direcionamento, um melhor direcionamento na sua jornada. E clareza é sinônimo de produtividade, tá bom? Mas vamos lá, por que isso acontece, né? Por que essa fase Por que é tão comum, na verdade, a gente sentir tristeza durante essa fase? Vamos lá, vou explicar um pouquinho aí o que é essa tal de TPM, né? Do ponto de vista de variações de energias e habilidades. O que acontece? Nós mulheres passamos por 4 fases ao longo do ciclo, certo? Se você já me acompanha por aqui, já sabe disso. Então, a gente passa pela pré-ovulatória, ovulatória, pré-menstrual e menstrual. E cada uma delas possui características e habilidades específicas. A fase pré-menstrual, né, que é onde aí acontece a famosa TPM, ela é uma fase do ciclo que a gente começa um processo de interiorização. Então, do ponto de vista externo, é como se a gente estivesse fazendo um movimento de contração, entende? A gente está olhando mais para dentro, está deixando o mundo de fora e começando a olhar mais para dentro. Então, é exatamente por isso que todas as nossas insatisfações, elas vêm à tona. Porque a gente passou o outro momento do ciclo totalmente focada do lado de fora, em fazer coisas, em encontrar com pessoas, em fazer parcerias, né? Olhar, sempre olhando ali para fora. Então, esse é o momento que eu começo a olhar para dentro. Então, aquilo que eu não prestei atenção ao longo do ciclo vem à tona. As nossas insatisfações, elas vêm à tona. Aquilo que estava no nosso subconsciente chega à consciência. E aí, a gente começa a sentir uma urgência para mudança, né? A gente sente a fase pré-menstrual é uma fase ativa do ciclo nesse sentido, porque a gente tem esse impulso, essa necessidade de que alguma coisa aconteça para transformar ali a nossa realidade, né? Só que ao mesmo tempo, o nosso corpo ele está entrando aí num processo de diminuição de ritmo, né? Pela própria questão hormonal, né? Então, é um momento do ciclo em que aumenta o nível de progesterona, que é conhecido como um hormônio sedativo mesmo. Então, a gente fica mais lenta mesmo, com menos disposição, mais cansada, é normal, tá? Então, a gente tem essa falta de disposição para agir. E aí isso provoca esse conflito interno, porque a nossa mente, ela está super agitada, querendo a mudança, e o nosso corpo ele não responde. E aí a gente começa a entrar nesse conflito interno que causa vários sentimentos negativos, né? Tristeza, irritação, impaciência, frustração, né? Vamos aí uma lista aí de sentimentos negativos que afloram ou ficam mais fortes durante a fase pré-menstrual, tá? Então,
que é importante? É importante você estar consciente disso. Se você até hoje não sabia disso, nunca tinha ouvido falar nisso, a partir de agora você está consciente disso. Então, ok, essa tristeza, essa frustração, essa insatisfação é por causa disso. Muita informação chegando, eu não consigo agir e aí eu entro nesse conflito, tá? E aí, quando você fica consciente disso, você começa a tornar a TPM sua aliada, porque você começa a ouvir as mensagens que ela está te trazendo, essas informações aí que ela está te trazendo. Como, Fernanda? Como que eu faço isso? Como que eu escuto essas mensagens da TPM? Bom, todas essas mensagens que chegam, elas são mensagens importantes, tá? Então, se até hoje o que você ouviu é que você fica maluca na TPM, que você fica irritada com tudo, não sei o quê, esquece. Joga isso, bota isso no lixo e começa a entender o seguinte: as mensagens que chegam durante essa fase são mensagens importantes sobre aquilo que você precisa mudar na sua vida ou em você mesma, né? Vamos também ficar aí atenta que não é só sobre o outro. Na verdade, não é sobre o outro, né? As mensagens da TPM são sempre sobre nós mesmos. Então, são mensagens sobre aquilo que não está legal na sua vida. Você precisa mudar, tá? Transformar. Mas para ouvir essas mensagens, você precisa fazer o quê? Diminuir o ritmo. Se você continua nesse piloto automático, brigando contra essa fase, né, achando que você devia estar diferente, que você devia estar agindo mais, que você devia estar fazendo mais coisas, se você fica nessa vibração de resistência, você não vai conseguir ouvir essas mensagens. Então, você precisa pausar, diminuir o ritmo para você conseguir ouvir o que a sua TPM está querendo te dizer. Mas eu não posso parar, né? Meu trabalho não é flexível, eu não consigo parar, não tem como. A dica que eu te dou é o seguinte: vamos trabalhar com o que a gente tem, tá? Vamos parar de arrumar desculpa e trabalhar com o que a gente tem. Se o seu trabalho é muito inflexível, você faz muitas coisas, não dá tempo, você tem filho, tem marido, tem casa, etc e tal, né? O que você vai fazer? A partir de agora, na sua próxima TPM, você vai começar a fazer pequenas pausas entre uma atividade e outra, tá? Pausas pequenas mesmo. E eu vou trazer duas coisas que você pode fazer que vão te ajudar aí a entrar nessa vibração menos acelerada durante aí sua TPM, tá? A primeira coisa foi um exercício trazido pela Flávia maravilhosa, que é educadora aí, né? Ela ensina sobre meditação. Então, é um exercício bem simples, tá? Que você pode fazer ali, sei lá, em segundos, menos de um minuto, eu acho, que é o seguinte: você vai pausar entre uma atividade e outra, e você vai fazer 3 respirações profundas, tá? Então, ó, inspira pelo nariz suavemente, enche completamente o pulmão e solta pela boca, tá? Até esvaziar completamente o pulmão. Se precisar aí ajudar, né, com o abdômen para esvaziar o pulmão, faz isso, tá? Mais uma, inspira pelo nariz, começando de baixo para cima. Quando o pulmão estiver completamente cheio, você solta lentamente pela boca, até esvaziar completamente o pulmão. Se você quiser, você pode fazer também, ó, para distensionar aqui os braços, fazer com os braços também. Então, na hora que você está inspirando, sobre os ombros, encheu o pulmão, solta. E solta os ombros também, tá?
Só essa pequena pausa já vai te ajudar a desacelerar aí durante essa fase, tá? Então, começa a praticar isso aí. Para de desculpa, isso aí, ó. Quanto tempo a gente levou aqui? Alguns segundos para fazer isso. Começa a fazer isso entre uma atividade e outra, tá? Uma outra dica é você pensar em alguma atividade criativa que leve ali no máximo 2 minutos, que você possa ir fazendo, né, durante a sua fase pré-menstrual, tá? Sei lá, você pode ter um caderninho. Se você gosta de desenhar, pode ter um caderninho, ou de escrever, né? Pode ter um caderninho na sua bolsa que você pega ali, ó, passa 2 minutinhos só escrevendo, desenhando, tá? Fazendo algo que te faz sentir bem. Se você é das artes manuais, né? Alguma coisa que dê para você também tá ali, que seja de fácil acesso, né? Que você consiga acessar facilmente e fazer ali. Então, pensa em alguma atividade aí criativa que vai mexer com a sua criatividade e começa a fazer durante a sua fase pré-menstrual, tá? Então, ó, são 2 atividades simples que já vão te ajudar aí a começar a diminuir o ritmo, a entrar nesse ritmo mais tranquilo que a TPM pede para a gente, tá bom? Ok. Feito isso, como que você vai compreender essas mensagens, né? Então, ó, você já diminuiu o ritmo, agora você já consegue ouvir. Mas como que você vai compreender essas mensagens? Você vai começar a anotar tudo que vier na sua mente. Tudo que te deixa frustrada, irritada, insatisfeita durante a sua TPM, você vai anotar, tá? Quando você começar a fazer isso, você vai ter clareza do seu caminho e dos passos que você precisa dar aí em direção, né, à realidade que você deseja, aos seus sonhos, à realidade que você quer criar, tá? Então anota tudo mesmo, sem julgamento, tá? Esse não é o momento de você decidir nada sobre isso, não é o momento de você dar nenhum passo em relação a isso, de você tentar resolver, né, questões que estão te incomodando, não. Esse é o momento de você ficar consciente dessas questões, tá? Então, se quiser ter um caderninho só para isso, mas é importante que você anote, coloca no papel, porque se a gente não coloca no papel, a gente esquece, tá? Então, essa é a melhor forma de você começar a ouvir essas mensagens da sua TPM. É você diminuir o ritmo e você anotar, escrever mesmo tudo aquilo que te deixa irritada e frustrada durante essa fase. Beleza? Ok. Então, pronto. Então, agora que você vai começar a ficar consciente, né? Consciente aí do que não tá legal na sua vida, é hora de você tirar o foco da sua realidade. Como assim, Fernanda? Parar de focar naquilo que está diferente do que você quer na sua realidade, né? A gente tem esse hábito de estar sempre focando no que não está legal na nossa realidade, né? De estar sempre reclamando sobre aquilo que não está legal na nossa realidade. Então, depois que você ficar consciente do que não está legal, porque esse passo é importante, tá? Não pula ele. É importante você estar consciente do que é legal, mas depois que você ficou consciente, começa a tirar o foco disso, tá? Não foca mais nisso. Agora, o seu exercício vai ser um pouco diferente, tá? Aí, eu já sei que deve ter um monte de gente dizendo assim, mas eu não consigo, né? Minha mente está sempre voltando na mesma coisa, no que não está legal, no meu relacionamento que não está legal, no meu trabalho que não está me dando dinheiro, no tempo de qualidade que eu não tenho para os meus filhos, e etc e tal, né? Eu quero te dizer o seguinte, quero que fique bem claro para você que isso é só um hábito de pensamento. E como qualquer hábito, você pode transformá-lo, dando um passinho de cada vez, tá? Como que você vai fazer isso? Toda vez que você perceber que está tendo um sentimento negativo, né? Você faz a seguinte pergunta:
que pensamento que está me trazendo esse sentimento, né? Qual é o pensamento que eu estou praticando agora que está me fazendo sentir assim? Escreve. Escreve no papel. Gente, escrever é maravilhoso. Colocar no papel é maravilhoso. Traz clareza, traz alívio, diminui a resistência. Escreve. Então faz essa pergunta. Não estou me sentindo legal. O que eu estou sentindo? Estou angustiada, estou irritada, estou frustrada, estou desanimada. Enfim, pensa aí o que você está sentindo e se pergunta, que pensamento que está me fazendo sentir isso? É esse. Escreve no papel, tá? E a partir daí, escolhe um novo pensamento. Com qual objetivo? Com o objetivo de você se sentir um pouquinho melhor, tá? Eu acho que é algo que as pessoas não entendem, né, muito no trabalho vibracional, porque quando a gente fala de vibração, a gente está sempre pensando em alta vibração, vibração do amor, né? Vibração de confiança, de que tudo está acontecendo bem na minha vida, né? Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então a gente tem que pensar que o foco é sempre você se sentir um pouco melhor. Então, qualquer novo pensamento que faça diminuir um pouquinho a resistência já está sendo muito útil para você, tá? Então, se parabeniza por qualquer troca de pensamento que te faça sentir um pouquinho melhor, tá? E aí, quando você começa a praticar isso com frequência, vai ficando mais fácil. Aí sim você vai caminhando em direção aí a esse tão almejado lugar, né, da gente estar por mais tempo numa vibração do amor, da confiança, né, de que tudo está dando certo na nossa vida, tá? Isso vai te ajudar a se sentir melhor na TPM, justamente porque essa é uma fase onde os nossos sentimentos se intensificam, né? Tudo se intensifica. Então, se eu pratico ao longo do ciclo inteiro, tá numa baixa da vibração, isso vai se intensificar durante a TPM. Mas se eu começo a praticar, melhorar um pouquinho a minha vibração a cada ciclo, isso também vai se intensificar na sua TPM, tá? Então, você vai começar a treinar a sua mente para focar em outras coisas. Dica importante, né? Quando a gente fala de tirar o foco do que não está legal na nossa realidade, dependendo do que for, não vai adiantar naquele momento você tentar forçar um pensamento que te traga a sensação de que é uma mentira, entende? Então, sei lá, se você está com muita dificuldade financeira e você começar a tentar praticar pensamentos de que você tem liberdade financeira, que você consegue fazer tudo, se aquilo está parecendo muito mentiroso para você, tá? Não foca nesse tema. Escolhe um outro tema que seja mais fácil, que faça você se sentir bem de uma forma mais fácil, tá? Pode ser qualquer coisa, tá? Quando a gente fala de criação da nossa realidade, de trabalho vibracional, é preciso a gente entender que eu não preciso estar focada naquele tema específico para que eu consiga uma transformação naquele tema. O que eu preciso é transformar a minha vibração. Eu estar numa vibração diferente, numa vibração mais alinhada com aquilo que eu quero, independente do tema. Então, se é algum tema que você já pratica pensamentos que não te ajudam há muito tempo, desfoca total mesmo. Esquece esse tema, foca em outra coisa que te faz sentir bem, que te faz sentir um pouquinho melhor, e vai por esse caminho, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão de como que a gente cria, né, nessa realidade. O que acontece é o seguinte, a gente cria através dos nossos pensamentos, tá? E os sentimentos, eles são o nosso guia. Então, cada pensamento que você tem, ele possui uma
frequência, uma frequência que carrega a informação contida nele. É como uma estação de rádio, né? Então, na estação de rádio tem alguém ali passando uma informação e essa informação ela está sendo passada numa determinada frequência lá, né? E para eu acessar essa informação, eu preciso fazer o quê? Sintonizar o meu aparelho na mesma frequência. Então, é a mesma coisa. Se você quer começar a criar algo diferente na sua jornada, você precisa começar a sintonizar o seu aparelho, no caso, a sua mente, nessa mesma frequência, tá? E o que vai te ajudar nisso aí são os sentimentos. Porque pensa comigo, se a gente tivesse que saber qual a frequência de cada pensamento que a gente tem, ia ser inviável, né? Hoje em dia já existem aparelhos que medem isso, mas para a gente no nosso dia a dia seria inviável, né? Então, você precisa prestar atenção nos seus sentimentos, porque eles que vão ser o teu guia. Então, sempre que você sentir algo negativo, é um sinal que você está caminhando na direção oposta àquilo que você quer criar. Então, você precisa fazer alguma coisa para diminuir um pouquinho a resistência e se sentir um pouco melhor. Lembra, mais uma vez, que a sua prioridade é se sentir um pouco melhor. Só isso, tá? E aí, sempre que eu falo sobre isso, né, a pergunta que sempre vem é, mas onde entra a ação, né? Onde entra a ação para eu conseguir conquistar uma realidade diferente, né? Criar algo diferente. Bom, a ação, ela é o nosso meio, né, de criar as coisas aqui nessa realidade física, né? Então, ela é, mais uma vez, aí, uma aliada nossa. Mas o que eu aprendi e tenho vivido na minha experiência é que quanto mais você trabalha a vibração, menos ação será necessário e menos tempo você vai precisar para as coisas se manifestarem na sua realidade, tá? Por que isso, né? Por que isso acontece? Porque você vai sair de um lugar de tentar mover as coisas através da ação, entende? Que você vai precisar de muito mais esforço e muito mais tempo, e você vai entrar num lugar de acessar. Como é que eu posso explicar isso para ficar bem claro? De acessar um lugar onde tudo já é. Não sei se eu estou sendo bem clara com relação a isso. Mas a ideia é o seguinte: quando você trabalha a sua vibração, o universo trabalha com você a seu favor. Então, coisas que você nem imaginava começam a chegar, entende? Pessoas para te ajudar, recursos que você não tinha e chegam de lugares que você não imaginaria que poderiam chegar, né? Então, são coisas que você realmente começa a criar dentro de um lugar de infinitas possibilidades, né? Você sai desse lugar do que é real e entra num lugar de infinitas possibilidades, tá? Então, a forma de você criar algo diferente é essa. É você prestar atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, identificar, né, aí que pensamentos estão trazendo esses sentimentos e escolher se sentir um pouco melhor, tá? Criando aí novos pensamentos, beleza? Então, repetindo aí o que eu já falei, o grande objetivo dos exercícios de vibração é esse. A sua prioridade é escolher se sentir um pouco melhor. Sempre que isso acontecer, você vai estar caminhando em direção ao seu desejo, tá? Sempre que você sentir algum alívio ali, sentir um pouco melhor, você já vai estar caminhando em direção ao seu desejo, tá? Um exercício que funciona muito, que é bem simples, você pode sair daqui desse vídeo e começar a praticar, é você generalizar esse pensamento. Então, sempre que eu estou com algum pensamento negativo muito específico, entendeu? Sobre alguma situação específica que está acontecendo na minha vida, alguma situação específica que não está desenrolando do jeito que eu gostaria,
Quando eu começo a tornar isso mais geral, tirar o foco dos detalhes da especificidade, eu já consigo me sentir um pouco melhor. Então, testa aí. Se você está se sentindo angustiada na TPM, é porque meu namorado falou isso, isso e isso, que eu não me senti bem. Começa a generalizar isso. Tirar do lugar dessa relação específica, começa a pensar, na verdade, dessa situação específica, começa a pensar na relação como um todo. Ele falou isso que me deixou chateada. Mas geralmente ele fala coisas que me deixam chateada ou geralmente não? Entende? Começa a generalizar isso aí. Geralmente a gente tem momentos bons ou geralmente a gente tem momentos ruins? Geralmente a gente está bem ou geralmente a gente está brigando? Então começa a generalizar isso aí, que só de você fazer isso já vai te trazer um alívio. Ou seja, você já vai alcançar o objetivo do exercício de vibração, que é você se sentir um pouco melhor, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui focando na TPM. O que acontece? A grande maioria das mulheres chega na TPM já esgotada, né? E aí se sente mal a TPM inteira, né? São dias e dias ali com pensamentos negativos, pensamentos ruins, com as insatisfações chegando, autocobrança e etc e tal. Então, qual é a minha orientação para você que está nesse momento aí, né? Foca em um passo de cada vez. Se você está ali no caos completo durante a sua TPM, não adianta você querer pular disso para uma TPM super tranquila, maravilhosa. Não adianta. Foca em um passo de cada vez. Então, segue praticando exercícios de vibração durante o ciclo inteiro. Fica sempre atenta aos teus pensamentos, fica sempre atenta aos teus sentimentos. E busca o tempo inteiro escolher pensamentos que te façam sentir um pouco melhor, tá? Então, sua prioridade é essa, é isso que você vai buscar a cada TPM. E eu quero deixar um recado aqui para você, né? Seja mais amorosa com você mesma nessa fase, tá? Faça coisas que te fazem se sentir bem. Sai dar uma caminhada, conhece um lugar diferente, come alguma comida que você gosta, visita algum lugar legal, ouve mais músicas que você gosta, tá? Dança mais, enfim, o que quer que te faça se sentir bem. Toma um banho mais demorado. Seja mais amorosa com você mesma nessa fase, tá? Você vai ver que você fazendo isso, a cada TPM, você vai conseguindo essa transformação de eliminar esse caos e tornar essa TPM mais tranquila. Beleza? Ok. Vamos lá, então. Então, beleza, né? Já falei do que você não deve focar, então vamos trazer aqui a solução. O que eu vou focar, então? Bom, vamos dar uma resumida aí o que eu falei nesse vídeo. Primeiro você entender por que você fica triste na TPM, né? Então, é entender que esse é o momento de interiorização do ciclo, que muitas mensagens que você não prestou atenção, elas vêm à tona, então as suas insatisfações, as suas frustrações, elas ficam mais intensas. Então, você consegue ouvir com mais facilidade, tá? E o que são essas mensagens? São mensagens sobre aquilo que você precisa mudar na sua vida ou em você mesma, tá? É isso, ponto. Para você ouvir, você precisa o quê? Diminuir o ritmo, né? E anotar, escrever tudo. Tudo que te deixa irritada, que te deixa frustrada, anota, escreve, tá? E agora, beleza. Agora você está consciente da sua realidade e aí agora você vai fazer o quê? Desfocar dessa realidade, tá? E você vai começar a focar em quê? Você vai focar para onde você está indo, para a nova realidade que você quer criar, para a nova experiência que você quer ter, tá? Nem sempre é fácil, mas como tudo nessa vida, quanto mais você praticar, mais fácil vai ficando. Então, o seu trabalho diário, e é todo dia mesmo, é você sempre estar escolhendo pensamentos que te fazem sentir um pouco melhor. Então, sempre estar escolhendo olhar para onde você está indo, para o seu objetivo, para o seu sonho, para a relação que você quer,
para a quantidade de dinheiro que você quer, para o trabalho que você quer, entende? Então, sempre o foco vai estar direcionado para onde você está indo, beleza? Tá bom? Então, é isso, ó. Se você fizer isso, você vai conseguir transformar a sua TPM na sua aliada. Ela vai te deixar consciente, ela vai te ajudar a continuar aí caminhando em direção à vida que você quer criar. Tá bom? Ó, finalizar o vídeo aqui de hoje. Qualquer dúvida que você tiver, deixa um comentário. Se quiser conversar comigo pelo DM lá do Instagram, deixa uma mensagem para mim, tá? Se quiser, se for alguma coisa aí que você queira que mais pessoas fiquem conscientes, deixa aqui um comentário. Compartilhe esse vídeo com alguma amiga sua que precise saber sobre isso, né? Essa informação tão importante que esteja aí nessa busca de tornar a TPM uma aliada, tá? Se esse conteúdo está fazendo diferença na sua jornada, começa aqui, se inscreve aqui no canal, me segue aí nas redes, no Facebook e no Instagram, tá? @produtividade cíclica. E, ó, lembre-se sempre que a TPM é a sua grande oportunidade de autoconhecimento. Seja amiga da sua TPM. Tchau, tchau.